Glória a Deus. Povo de Deus, Pai seja convosco. Alegria esta manhã estarmos na casa do eterno Deus para lhe oferecer nosso culto, nossa adoração. Eu quero pedir aos irmãos e às irmãs que abram a Bíblia no livro de Êxodo, lá no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, esse é o texto que traz para nós a primeira menção à Páscoa, e aí eu quero usar esse texto para trazer aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, tá bom? Êxodo capítulo 12, nós faremos a leitura do verso 1, tem uma leitura bastante extensa para a gente conseguir compreender toda a proposta da instituição da Páscoa, não é? E vamos ver até onde Deus nos conduz nesta manhã. Podemos ler, povo de Deus? Êxodo 12, 1. Eu vou ler no telão, os irmãos e as irmãs que vão nos acompanhar por ali. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vamos até o 14. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós pragas de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Vamos parar no 14. E esse dia vos será por memória, celebrá-los-ei por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Diga amém, se assente na presença de Deus. Aí vamos fazer um combinado, eu vou falando aqui, de vez em quando você dá um glória a Deus aí, para o pastor Oséias entender que não fez uma escolha tão errada não, tá bom? Então esse é o nosso combinado, né? Se você fala, os irmãos olhando sério assim para a gente, não sabe se está gostando ou não, né? Então hoje é dia de Páscoa, gente. Olha com um sorriso no rosto aí, não é? E louvamos a Deus pela visita do pastor Bahia. Deus te abençoe, pastor Bahia, Leonardo também, a família. Deus abençoe vocês, tá bom? Meus irmãos, minhas irmãs, como de costume, quem prega de manhã aqui, até hoje quem conseguiu dormir satisfatoriamente só foi o Paulo de Cristo, porque os outros, né? Mas o Paulo dorme em qualquer situação. O Paulo é bem tranquilo para dormir, né? Mas eu fiquei nesse texto olhando,
e tentando trazer para esta manhã uma reflexão sobre Páscoa, mas não apenas preso à realidade, ao contexto e o que foi a Páscoa. Eu queria procurar, na verdade, algumas metáforas dessa Páscoa para a nossa vida. Então, o tema da nossa meditação é Páscoa, quebrando o ciclo de memórias dolorosas, porque esta é a proposta que eu entendo que a Páscoa traz para nós. Nós entendemos que a Semana Santa, ela tem um lugar especial no nosso calendário, em função da nossa matriz cristã. Nós entendemos que o Brasil, ele nasce orientado exatamente pela cruz, não é isso? Desde o período ali do achamento ou da descoberta, como você queira, nós temos que entender que o nosso país, ele nasce cristão. Quando os primeiros missionários aqui vieram, havia duas preocupações. A coroa portuguesa queria ouro e a igreja veio à procura de almas. Eu acho que no processo houve uma inversão. A igreja, além de querer alma, também se interessou pelo ouro, mas depois se separaram e a vida seguiu, né? Mas eu estou dizendo para vocês que nós somos um país que nasce cristão. Quando você pega os livros de história, a primeira missa, a primeira celebração que aconteceu no país, tudo que você encontra ali é a marca da cruz. Então eu entendo que o Senhor colocou os pés aqui nesse lugar de alguma forma, né? E se você se interessa mesmo por antropologia, você vai descobrir que na questão do Brasil, os próprios índios tinham também uma forte vertente religiosa. Pastor Abenildo já falou aqui do interesse da cultura antideus em eliminar qualquer vestígio do sagrado que possa existir na memória de alguém, porque quando a pessoa está vinculada a alguma divindade, é uma questão de estalar de dedo para ela fazer a transição, né? Então ele está correto. A ideia dessa cultura antideus é eliminar qualquer vestígio do sagrado, porque aí fica bem mais complicado, né? Então, essa Semana Santa, ela entra no nosso calendário com uma força muito grande. O problema é que há uma distorção, né? Eu não quero falar sobre a influência pagã que, de certa forma, vem atormentando alguns irmãos. Tem irmãos que ficam terrivelmente chateados, né? Porque alguns compram chocolate, dão chocolate para os outros. Sabe, irmãos, há um sentido maior. Um irmão até disse assim: pastor, eu estou chateado, porque a Páscoa não tem nada a ver com coelho, e os irmãos ficam falando de coelhos. Pois é, há uma coisa, há história por trás de tudo isso. Nesta manhã eu não quero me deter nessa questão. O que eu quero dizer para vocês é que a Páscoa, ela tem uma importância para nós muito grande, e nós vamos entender nessa manhã algumas dessas verdades. Antes de chegarmos em Êxodo, nós temos que entender, lá no capítulo 12, verso 1, se os irmãos da mídia puder projetar para nós o texto, o versículo 1, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Está dizendo Deus a Moisés e Arão, significa que nós estamos ali com uma espécie de um Israel embrionário. Deus está formando ainda a nação de Israel. Aí a gente tem que olhar primeiro para o livro do Gênesis, e o livro do Gênesis é o livro onde Deus começa esse projeto de formar uma nação, um reino sacerdotal para si. Então, Gênesis pode ser definido da seguinte maneira: tem uma ideia-chave ali no livro de Gênesis, e a ideia-chave é começos, e a ideia de começos ali, porque a nação em Gênesis, ela está sendo escolhida ainda a partir de Abraão e de toda a cadeia ali que se segue essa linhagem patriarcal. Esse povo que está sendo escolhido, ele também começa a ser preparado, porque se tem uma coisa que tem ficado assim de maneira muito clara na minha mente, é que Deus está conduzindo a história e nada o surpreende. Eu vou mostrar na pregação de hoje que nada pega Deus de surpresa.
Aliás, eu já preguei aqui o Apocalipse capítulo 5, sobre o livro que estava diante do trono, e esse livro mostra que Deus antecipou-se, e nas eras eternas Ele já estabeleceu o seu grande plano. Nada o surpreende. Então Ele está preparando o povo. E qual é o caráter de Deus no livro de Gênesis? Ele é poderoso porque Ele está criando. E daquilo que Ele está criando, muita coisa Ele cria a partir do nada. Pode dar um glória a Deus? Nosso combinado, né? Aí já dá para dar um glória a Deus, né? Então assim, Ele está criando a partir do nada. Então não é qualquer Deus não, gente. É um Deus todo-poderoso. Mas além de poderoso, Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus soberano. E esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta no livro de Gênesis. E há uma palavra-chave no livro de Gênesis, que é a palavra haja, exista. Deus vai chamando as coisas à existência. Não é Hebreus que dirá que Ele traz essas coisas à existência mediante o poder da sua palavra. Não é sem razão que aquele homem disse a Jesus: basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Deus age pelo poder da palavra. Pode ser que nesta manhã Ele tenha uma boa palavra para a sua vida, para o seu coração. Pode dizer amém? Aí chegamos no livro do Êxodo. O livro do Êxodo tem como ideia-chave redenção, ou se você preferir, libertação. Essa é a ideia-chave que nós temos no Êxodo. A nação que foi escolhida em Gênesis, em Êxodo, ela já está sendo libertada. E esse povo que antes estava sendo escolhido e preparado, agora está sendo redimido. E Deus está revelando aqui o seu caráter como um Deus misericordioso. E qual é o papel que Deus exerce no Êxodo? O papel de libertador, porque é isso que Ele está fazendo, Ele está libertando o seu povo. E há uma palavra também central no livro de Êxodo, que é: deixa o meu povo ir. Esta é a ordem de Deus no livro de Êxodo. Até aqui está tudo bem? Glória a Deus. Então, quando chegamos no capítulo 12 do Êxodo, Deus está dando as instruções para Moisés e para Arão a respeito de como celebrar a Páscoa. Ora, como se fazia a Páscoa? Temos que entender que a Páscoa fazia parte das 3 festas que entraram na tradição do antigo Israel a partir de Moisés. Nós temos essas celebrações que eram muito importantes. A primeira delas que nós temos ali é das 3 festas de peregrinação, é a Páscoa, e os hebreus chamam a Páscoa de Pesá, e essa expressão significa passar por cima, ignorar aquilo que está embaixo. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Então, além da festa da Páscoa, que era o Pessá, havia a festa de Pentecostes, que era chamada de Shavuot pelos hebreus, e em seguida a última, que era a festa das tendas, chamada de Sukkot. Essas festas eram as principais do calendário dos hebreus. Aí nós temos como celebrar a Páscoa, para a gente ter uma ideia, né? Primeiro lugar, tinha que tomar um cordeiro ou mais, sem defeito, macho de 1 ano, conforme o próprio texto que nós fizemos a leitura já nos explicou. Esse cordeiro deveria ser sacrificado. Em seguida, o sangue deveria ser posto nos batentes das portas das famílias. Uma outra instrução: eram servidos junto com a carne do cordeiro e deveria ser assada, junto com ervas amargas e o pão sem fermento. Ervas amargas como memorial da dor, do sofrimento que o povo passou no Egito. E os pães sem fermento, porque o fermento fala de corrupção,
de degeneração, e Deus não quer nada disso no meio do seu povo, não é isso? Deus chama um povo para si, povo santo, não é? Zeloso e de boas obras. Glória a Deus por esse povo. Nós ainda aprendemos que tudo deveria ser comido e a sobra deveria ser queimada. Havia um traje, claro, tinha que ter traje, não é? Não é isso que a gente faz assim num jantar bem legal, né? A turma tem que botar uma roupa mais decente, né? Um pano mais legal. Então Deus falou até sobre roupa, até sobre vestes, e como deveria ser a vestes, tinha que ser aquele tipo de roupa favorável ao deslocamento, porque terminada a Páscoa, era hora do povo de Deus começar a caminhada. Nada de irmãs com salto fino, porque não ia dar certo no deserto, né? Então tem que ser o pisante pronto para a caminhada, tá bom? Então até a roupa, até a veste, Deus se preocupou. E finalmente era dever da família manter esse cerimonial na mente dos filhos. Tanto que nós ainda veremos aqui que o próprio Deus dirá, quando o filho perguntar que celebração é esta, era dever do pai explicar esse evento de Deus que libertou Israel das cadeias do Egito. Por enquanto tudo bem? Tudo em paz? Então glória a Deus. Eu acho que eu ainda tenho mais uns 20 minutos ali. Glória a Deus, né? Páscoa como metáforas para a quebra das memórias dolorosas. Aqui já é a minha leitura da Páscoa. Pode deixar para nós o texto na tela, capítulo 12, verso 1. A primeira ideia que eu quero trazer para os irmãos aqui, está na tela, é que a Páscoa é um convite à fé que celebra a vitória futura. Olha lá o que está no texto. E falou o Senhor a Moisés e Arão, onde? Me ajuda, igreja, onde? Na terra do Egito. Então significa, pastor Oséias, que Deus está celebrando a Páscoa com o povo preso. Está celebrando a Páscoa com o povo ainda debaixo do jugo de Faraó. Então, olha a primeira lição que a gente aprende aqui. Então, o que é Páscoa para nós? Páscoa é esse convite, é essa convocação de Deus ao seu povo para cantar, para celebrar antes da materialização da vitória. Sabe qual é o nosso problema? A gente só quer celebrar, a gente só quer fazer festa depois que tem certeza do milagre. A gente só quer agradecer a Deus quando temos absoluta convicção de que aconteceu. Se puder até tocar, se puder medir, mensurar, sentir, é verdade, Deus fez. Então agora a gente celebra. Não é a ideia da Páscoa. A ideia da Páscoa é um convite à celebração pelo milagre que acontecerá. Deus está falando com o seu povo enquanto o seu povo está no Egito. Meus irmãos e minhas irmãs, o povo permanece escravo, está na terra da servidão. Faraó ainda é uma ameaça. Sacerdotes dos deuses pagãos esnobam, ridicularizam, menosprezam a fé dos hebreus. O que nós encontramos aqui é que a situação real não havia mudado. O povo ainda era forçado a construir cidades para Faraó. Então, externamente, nada mudou. Mas aí Deus diz: Moisés, Arão, chama o meu povo, porque é tempo de celebrar a libertação. Mas a conta não fecha. Como que a gente celebra a libertação estando preso? Como que eu posso celebrar a libertação se as cadeias do Egito ainda me oprimem? Deus trouxe você aqui nesta manhã para dizer para você que Páscoa é uma convocação à celebração de uma vitória que ainda acontecerá, mas que para Deus ela já é real. Que para Deus ela já aconteceu.
Qual é a cadeia que precisa ser quebrada na sua vida? Qual é o faraó que precisa cair? Quais são as questões que te angustiam aqui nesta manhã? Deus está dizendo, é tempo de celebração. Tempo de cantar, igreja, é tempo de adorar. Pastor, mas se é para adorar, ainda estando preso, o que a gente precisa? Precisa demonstrar fé. Aí eu trouxe aqui algumas ideias sobre fé. Elton Trueblood disse que fé não é crença sem provas, mas é confiança sem reservas. Então o que é fé? É uma crença sem prova? Não dá para submeter a fé à análise da racionalidade humana? Não dá. Mas eu não estou preocupado em explicar a fé. O que eu tenho que entender é que fé é confiança sem reservas. A depender de mim, permanecerei escravos, mas a fé, ela me faz, ela me leva para essa dimensão em que Deus está confirmando a vitória, a libertação, o milagre, a porta aberta, a transformação do casamento, a vitória da sua igreja. Mesmo quando a realidade parece ser a mais cruel. Então o que é Páscoa? Páscoa é um convite àqueles que são capazes de celebrar a vitória antecipada. Eu vou lhe dar alguns segundos para você adorar a Deus aqui nesta manhã, pela vitória que Ele já te concedeu, pelo milagre que Ele já realizou, pela porta que Ele já abriu, pela cura que já aconteceu, pela bênção no casamento que já é real, pela transformação da família, pelo milagre que Ele fará na de família, pelos recursos que essa igreja precisa, pela estrutura que ela precisa, pelo ministério que Ele confiou a você. Aleluia! Páscoa é celebração da vitória que já é nossa, mesmo que, humanamente olhando ao meu redor, nada tenha acontecido. Está claro que é Páscoa? Quantos podem adorar a Deus pela vitória que não aconteceu? Gente, vocês estão entendendo, né? Isso é fé, meu Deus. Há um ditado oriental que afirma: a fé é uma ave que sente o amanhecer e ela canta enquanto é escuro. Alguém entendeu? Então vou dizer de novo. Olha o ditado oriental. O que é fé? Fé é como uma pomba, é como uma ave que ela sente o amanhecer. Está chegando, está chegando, está vindo. E ela canta, não quando amanhece, ela canta na escuridão, porque ela sabe que vai amanhecer. Deus está dizendo para alguém aqui: as trevas se dissiparão e o novo dia dele chegará para você. Cante, cante na escuridão. Presente a Deus o seu cântico na escuridão da vida, na escuridão da alma, porque Ele fará o milagre acontecer. Eu sinto Deus aqui nesta manhã, sabe, irmãos? George Miller foi um homem levantado por Deus para cuidar de crianças. E esse homem precisou de muitos milhões para manter os seus orfanatos. E ele, curiosamente, tinha como princípio nunca pedir dinheiro para ninguém, a não ser Deus. Os assessores dele discordavam do método. E aí ele dizia: se eu pedir para as pessoas, elas podem ou não ajudar. Então eu vou logo direto à fonte. O Deus que é dono da prata e do ouro. E esse Deus nunca falhou. Esse homem disse assim:
A província da fé começa onde as possibilidades humanas terminam e onde a vista e os sentidos falham. Que ele está dizendo para nós que quando nós não temos recursos, quando as nossas possibilidades se esgotaram, quando nós não temos mais a quem recorrer, é ali que a fé entra para fazer sentido para nós. Não, irmão, se você ainda pode lutar, lute. Se você ainda tem alguma coisa para fazer, faça. Mas quando você não tiver mais o que fazer, pastor Washington pregou aqui no culto de ceia, aquele texto de Josafá, orando e dizendo: Deus, em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Esse texto é maravilhoso porque ele ensina que quando eu não souber o que fazer, eu ainda preciso saber para onde olhar. Para quem você tem olhado? Para quem você tem olhado? Em nós não há força. Claro, somos limitados, somos frágeis, somos fracos. E não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E nem sabemos o que fazer. Às vezes é isso. Tudo parece tão estranho, a gente não sabe para onde seguir. Mas se você está participando da Páscoa, é tempo de adorar a Deus pela vitória que virá. Está escuro, não está enxergando nada ainda, mas comece a cantar, porque amanhã de Deus virá. Estão sentindo Deus aqui nessa manhã, igreja? Segunda metáfora que a Páscoa me ensina é que a Páscoa é a fixação de um marco que altera as engrenagens da história. Versículo 2, por favor. Versículo 2, por favor. Versículo 2 do capítulo 12. Esse mesmo mês será o quê? Aí Deus diz: esse vos será o quê? Deus está dizendo: gente, eu estou realizando não é apenas uma mudança de calendário, é uma mudança de vida. Não é mudança de calendário. A gente olha para a Páscoa às vezes, meus amigos, como se fosse um evento do calendário, mas não é. É muito mais profundo. É mudança de vida. É uma convocação para uma nova fase. Aí eu estava pensando aqui que a Páscoa é um divisor de águas. Não é apenas uma mudança de calendário, mas uma transformação radical de vida. Antes da Páscoa havia escravidão, pobreza, medo, infelicidade e morte. Mas Deus está dizendo: este mês é um marco que eu estou estabelecendo na vida do meu povo. E no lugar de todas essas coisas ruins, haverá liberdade, haverá prosperidade, haverá segurança, haverá alegria e, sobretudo, haverá vida. Porque Páscoa é essa mudança, é essa intervenção de Deus nas engrenagens da história para colocar o seu povo na rota em direção à bênção. Quantos de nós andávamos desorientados, como ovelhas que não têm pastor no sentido mais literal da palavra. Mas aí, o supremo pastor, ele entra na nossa história e diz: um tempo novo está começando, um tempo novo está se iniciando, porque Páscoa não é mudança de calendário, Páscoa é convocação para viver um projeto radical de vida na direção do eterno Deus. Sabe, irmãos, eu vou pedir à mídia que projete para nós Gênesis 15, 13 e 14. O sofrimento de Israel não era uma surpresa para Deus, nunca foi. Eu não disse a vocês que Deus não se engana a respeito de nada? Deus não se engana a respeito de nada.
Ninguém dá glória a Deus, não? Tá? Nosso combinado, gente, até o fim, tá? Tira a poeira da garganta aí de vez em quando, me ajuda, tá bom? Olha o que Deus está dizendo. Então disse Deus a Abrão: saibas de certo, vai acontecer. É isso aqui, Abrão, que peregrina será a tua descendência em que terra? Em que terra? Em terra alheia. E nessa terra alheia, terra que não é dela, ela será reduzida o quê? A escravidão. E além de escravidão, ela será afligida. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Por quanto tempo, gente? 400 anos. Então, volta lá, deixa aí no 13 um pouquinho, por favor. Esse texto me ensina 3 verdades. Primeiro, o sofrimento não é permanente. Sofrimento não é permanente. Ele tem um período de duração. E ele dura até que Deus decida que ele deva durar. Mas quando Deus diz ponto final para o sofrimento, ele termina. Então saibas que peregrina será a tua descendência em terra alheia. A segunda lição que eu aprendo aqui é que esse Deus tão tremendo, tão maravilhoso, está lá no texto. Os causadores da dor seriam no tempo certo punidos por Deus. Deus está dizendo no versículo seguinte, agora para o seguinte, por favor: mas também eu julgarei a nação. Qual nação? A nação que oprimiu o meu povo, a qual ela tem de servir. E aí, a terceira lição que esse texto nos ensina é que nenhum sofrimento nos libera de mãos vazias. Não, todo sofrimento, toda escola que nós passamos, ela contribui de alguma forma, e Deus está dizendo que nesse período de servidão, o povo dele não sairá de mãos vazias. Eu quero dizer para você que as lutas, que os sofrimentos, que as adversidades, que os conflitos, que as crises, que as dores da vida vão gerando na nossa caminhada algum tipo de benefício. A sabedoria dos filósofos já dizia que todo problema traz consigo a semente de algum benefício. Outro filósofo grego dizia que muitos homens devem a grandeza de sua vida às suas profundas adversidades. A servidão, ela terá um propósito. Na hora que Deus agir, aquilo que foi objeto da minha escravidão se converterá também no objeto da minha prosperidade, porque Deus é fiel, irmãos. Não despreze o seu tempo de dor e de sofrimento, porque Deus, Ele pode usar as situações de escravidão para abençoar de alguma forma a nossa vida. Sabe, irmãos? Aleluia. Êxodo 3, 21, 22. Êxodo 3, 21, 22. Olha o que Deus está dizendo agora. Êxodo, capítulo 3, versos 21, 22. Êxodo, capítulo 3, isto. E eu darei graça a esse povo, aos olhos de quem? Dos egípcios, os inimigos. Os egípcios perceberão a grandeza de Israel. E acontecerá que, quando sairdes, me ajuda? Quando sairdes, é a lição, irmãos, da Páscoa. Páscoa é a libertação, que ninguém sai de mãos abanando. Por quê? Porque é a ordem de Deus. Olha no versículo 22, a estratégia do Senhor. Porque cada mulher pedirá para pedir. As mulheres também são imbatíveis. Oh, mulherada de Deus, aleluia. Olha o que Deus está dizendo aí, né? Porque cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda. Pedirá o quê? Mulher sabe pedir e sabe pedir bem. Vai pedir o quê? Joia, joia de quê? Só de prata. Me ajuda, igreja, joias de? E veste também. E vai pôr sobre quem? Sobre quem? Só sobre os filhos? Só sobre os filhos?
Sobre as filhas também, Valesca. Glória a Deus. E despojareis quem? Deus está dizendo que o tempo que o meu povo ficou na servidão será recompensado. Esse é o nosso Deus. Você não sai de nenhuma adversidade com as mãos abanando. Você não sai vazio, você não sai vazio, você não sai vazio, você não sai vazio, você não sai vazio. Sabe por quê? Porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele te honra, Ele dará graça aos olhos dos egípcios, porque precisa reconhecer que Israel é o povo da promessa. Aí as mulheres entram em cena: me dê aqui esse vaso bonito, né? Me dê esse vaso, me dê aquele também. Olha que roupa bonita, vai ficar legal isso aqui no Derek, né, Carol? Eita Deus! E sabe, irmãos, Deus está dizendo que a Páscoa é uma ruptura com um passado de servidão, de pobreza, de dor, de tristeza. Mas quando ela acontece, nós não saímos de mãos vazias, porque Deus tem preparado coisas boas para nós. Eu continuo sentindo Deus aqui nesta manhã. Eu continuo sentindo Deus aqui nesta manhã. Então a Páscoa é a fixação de um marco que altera as engrenagens da vida. É quando Deus diz: esse mês, agora, sabe, irmãos? Terceiro lugar, a Páscoa restabelece os marcos de Deus para a proteção da família. Você sabe qual é a instituição, o organismo social mais evidente no contexto da Páscoa? É a família. Vamos voltar lá para o capítulo 12. Olha quantas vezes a família aparece aqui. E você está numa igreja que valoriza família. Para nós, família é importante. Aqui nós ensinamos homens a ser bons esposos. Se não estão sendo, não é culpa nossa, né, pastor Osés? Que a gente está ensinando. Ensinando com exemplo. Ninguém dá glória a Deus, não? Ninguém dá glória a Deus, não? Ensinando com exemplo de vida. Vocês conhecem a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada, não é isso? E ensinando através da palavra. E tem curso aí de casais também, e tem trabalho com família, e no último domingo que vem, culto da família, e palavras sobre ser homem de Deus, sobre ser mulher de Deus. Então para nós não queremos atores, nós não queremos manipuladores de auditório, nós não queremos gente com vasto repertório bíblico, cultural, intelectual, com parede cheia de diploma, mas que seja um monstro em casa. Não, nós queremos homens de Deus, queremos mulheres de Deus, porque a Páscoa é um memorial para a família. Estão desanimados, estão não? Família é importante, gente. Glória a Deus. Vamos começar no versículo 3. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês tome cada um, tem tradução ali que diz homem, não é? Esse cada um, se você conferir na sua Bíblia aí, vai ver que aparece a palavra homem, cada homem, tome para si cordeiro, segundo as casas dos pais, e um cordeiro para cada. Um cordeiro para cada. Não se celebra Páscoa na individualidade. Não se celebra Páscoa centrado no próprio umbigo, na geografia pessoal. Páscoa é um convite à celebração em família. Oh, meu Deus. Melhorou, né? Páscoa é uma celebração em família. Sua família é uma bênção? Sua família é uma bênção? Pastor, não é não. Como não é? Qual foi o primeiro princípio que nós falamos aqui? Qual foi o primeiro princípio que falamos aqui? Que a Páscoa é uma convocação a antecipar a vitória futura. Então você tem que começar a dizer: minha casa é uma bênção, minha família é uma bênção.
Chega lá em casa hoje, irmã, faça um pudim e dê para ele, sem veneno, em nome de Jesus. E diga: você é uma bênção, rapaz. Junta os filhos e diga: filho, você é uma bênção. Filha, você é uma bênção. O cordeiro para cada família, o cordeiro para cada família, o cordeiro para cada família. Então a família precisa celebrar a Páscoa junto. Outra lição que o texto nos ensina, ainda no versículo 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome cada um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Sabe o que o texto está nos ensinando? Que a família precisa ter uma alma generosa. Se o cordeiro que ela tem é demais para ela, ela compartilha o cordeiro com os vizinhos. Tem compartilhado o cordeiro com o vizinho lá? Tem compartilhado o cordeiro com o vizinho lá? O vizinho lá da sua casa sabe que você tem cordeiro para compartilhar? Ah, mas a minha família é pequena. É exatamente, se a família for pequena, não importa o tamanho da família, família que tem cordeiro, tem coração aberto, tem alma generosa, e ela sempre quer trazer a Páscoa, a celebração da vida, o cordeiro que é o referencial da sua casa. Sabe o que mais eu aprendo aqui? A família deve estar debaixo do sangue do cordeiro. Tem sangue do cordeiro na sua casa? Lá no versículo 7, e tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Casa que se alimenta de cordeiro tem sangue, e tendo sangue, o anjo da morte não passa por ali. Oh meu Deus, que falta de glória a Deus, aleluia. Quem está assistindo na internet vai achar, os irmãos domingo de manhã estavam no sono, né? Não, esse povo está dando glória a Deus, irmãos. O povo está dando glória a Deus, aleluia. Eu fico provocando eles, né? Sabe, irmãos? Então, se a família se alimentar de cordeiro, ela poderá compartilhar o cordeiro também com outras famílias. O importante é que a família esteja sempre debaixo da proteção do sangue. E, finalmente, a família é o agente de perpetuação do milagre de Deus na história. Projeta para nós os versos 26 e 27. Já estou caminhando aqui para a conclusão, tá bom? E acontecerá que quando vossos filhos os disserem: que culto é este? Oh meu Deus, será que lá na sua casa os filhos estão perguntando a respeito de culto? A respeito do que Deus está fazendo na igreja? Deus está dizendo: olha, quando os vossos filhos disserem, família que se alimenta de cordeiro, família que tem a marca do sangue na casa, forma a próxima geração. E a próxima geração na cultura hebraica não está interessada naquilo que as ideologias que os deuses pagãos do Egito tinham para lhe apresentar. Está interessada no culto a Yahvé. Está interessada no culto que se oferece a Deus. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, que chegue esse dia em que os nossos filhos, as nossas filhas tenham perguntas a respeito de Deus. Versículo 27, e nós, pais, mães, avós, estejamos prontos para explicar a palavra do Eterno. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então a Páscoa é um convite para restaurar na família o altar de Deus. E eu paro por aqui. Pastor Oséias já pode se preparar ali para nosso último louvor. E eu quero, irmãos, encerrar dizendo uma coisa que queimou muito meu coração também. É que a Páscoa restaura a centralidade do Cordeiro no plano da redenção.
A Páscoa, ela restaura a centralidade do Cordeiro no plano da... Sabe por quê? Porque não tem Páscoa sem Cordeiro. Tem Páscoa sem coelho. Tem Páscoa sem ovos de chocolate. Mas não tem Páscoa sem Cordeiro. Não tem Páscoa sem Cordeiro. E como deve ser o Cordeiro? O texto diz, tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Diga comigo, o Cordeiro. O Cordeiro, diga. O Cordeiro deve ser perfeito. Isaac uma vez perguntou: pai, eis aqui o fogo, a lenha, o cutelo, mas e o Cordeiro onde está? E essa pergunta, ela corta o Antigo Testamento. Quando você chega no Evangelho de João, João Batista dá a resposta: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cadê o Cordeiro? Esse é, irmãos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que eu aprendo aqui a respeito do Cordeiro? Que quando aquele eunuco, em Atos capítulo 8, estava passando por ali, lendo Isaías, o texto fala a respeito do Cordeiro de Deus. E aí ele pergunta a Filipe a respeito de quem o profeta está falando. É dele mesmo ou é de outro? Aí então Filipe explica para ele que aquele texto fala a respeito do Cordeiro. Qual Cordeiro? O Cordeiro de Deus, que foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí o texto diz que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas ele foi ferido de Deus, cravado na cruz. Mas aí a palavra também diz, e essa é a diferença do Cordeiro cristão para o Cordeiro do antigo Israel. O Cordeiro que lá morria permanecia morto, mas o Cordeiro que aqui morre é aquele que morreu. É aquele que morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele traz nas suas mãos a chave da morte e do inferno, e para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre, ele viverá. Sabe o que é melhor? Ele nos libertou, não foi de uma geografia, não foi de um tirano cruel, não. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós estamos livres. Nós estamos livres. Nós estamos livres. Não importa quais sejam os pecados que você um dia cometeu. Você abraçou o Cordeiro, então o sangue dele te lava, o sangue dele te purifica. Não importa, talvez não tinha projeto nenhum para a vida, estava desorientado, triste, ferido, e o Cordeiro foi lá e te abraçou e trouxe para cá, para celebrar, para glorificar, para exaltar o nome dele. Levante-se, igreja, nesta manhã, porque ele se levantou da tumba, ressuscitou, está à destra de Deus e olhando para nós. Isaías disse que ele verá, pastor Oséias, o fruto do seu trabalho, e a sua alma se alegrará. O Cordeiro de Deus olha para a igreja nesta manhã. O Cordeiro de Deus olha para a igreja nesta manhã, e você é resultado da obra dele. Você é resultado da morte dele. Quantos podem adorá-lo nesta manhã? Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível,
inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos receberam a palavra de Deus com alegria em seu coração? O pastor José Roberto ainda vai finalizar com oração, viu? Tá bom? Louvamos a Deus, amados. Esse é o real significado da Páscoa, né? Paulo diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Vamos receber a oração da fé agora. Bom, o pastor José Roberto ainda terá oportunidade para fazer oração e depois nós vamos sortear um brindezinho para os irmãos. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Irmãos, guarde essa palavra. É tempo de declarar vitória e bênção ainda no Egito, ainda antes de ter tomado posse dela. É nesse sentido que nós vamos orar. Amém? Fecha os teus olhos. Querido Deus, eu creio, Pai, que nós podemos cantar antes da vitória ter sido concretizada no plano terreno, porque para o Senhor não há passado. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, diante dos teus olhos, Deus, a vitória que a irmã precisa, ela já é real. O milagre que o irmão precisa, diante dos teus olhos, já é real. E é nesse sentido que nós oramos, te agradecendo pela vitória antecipada. Traga a vitória, Deus. Traga a vitória, Deus, em nome de Jesus. Traga a vitória. A respeito de Abraão, a palavra do Senhor diz que ele creu que Deus era poderoso para fazer o impossível e trazer à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Nós declaramos nesta manhã, com todo temor e tremor diante da tua presença, a vitória, o milagre. Eu não sei o que o irmão precisa, eu não sei, Deus, qual é a libertação, qual é a vitória, qual é o milagre, mas nós a declaramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, certo da vitória, certo do milagre, certo da intervenção do Senhor. Sairemos daqui nesta manhã louvando, bendizendo o nome do Senhor, porque a grande libertação já aconteceu, a escravidão ficou para trás. É tempo de caminhar em direção à nova terra. Canaã é logo ali, Canaã é logo ali, Canaã é logo ali, Canaã é logo ali. Fortalece esse homem, fortalece essa mulher, devolve alegria, devolve esperança ao coração dele, porque o Senhor tem preparado uma terra deleitosa, abundante e abençoada para quem anda contigo. Quem crê na vitória, diga amém. Quem crê na vitória, diga amém. Diga: eu creio que a vitória é minha, em nome de Jesus.
Diga para quem está do seu lado: a vitória é sua também. É só crer no Cordeiro. Deus abençoe. A vitória é nossa, em nome de Jesus.